Fala, rapaziada, seja bem-vindo ao Domina e Bate Podcast. Mais um, hein? Mais um, tô aqui com meu parceiro Tiagão, a gente tá tendo aqui a honra de receber ele, o Zé da Fiel, O ídolo Zé da do Fiel. Corinthians. Zé, muito obrigado por participar do nosso programa. Bruno, Thiago, prazer é todo meu. Muito obrigado. Quando você me ligou, na hora, né? Porque é pra gente conversar, trocar ideias, isso é importante para as pessoas entenderem um pouco como funciona o futebol, né? Só agradecer a você. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Ô Zé, então aí a gente tá te recebendo aqui. Eu queria saber, Zé, conta um pouquinho mais. Você começou a sua carreira, foi aonde? Você já começou já de volante? Como que foi? Se eu contar, ninguém acredita, né? Mas obrigado pelo espaço. Não, eu comecei a jogar futsal com 4 para 5 anos em Guarulhos, no Grêmio Olivetti, né? Meu pai trabalhava no Olivetti. E aí ele jogava aos finais de semana no Grêmio Recreativo, então chegou um determinado momento que ele falou assim, vamos montar um time para os meninos que ficam aqui, né, os filhos dos funcionários. Legal. Seu pai jogava Meu também? pai não? jogava. Meu pai jogou basquete, né? Meu pai é da geração do Marcel, do Nilo. Ele chegou a jogar com esses caras, mas só que aí Chegou a ser profissional ou não? não, porque na época que ele jogava, o pai falou: ou você trabalha ou você joga. Como na época o esporte não tinha tanto incentivo financeiro e era uma coisa mais de lazer, né? Outra realidade. Então é né? outra realidade. Aí ele foi trabalhar. Mas ele sempre jogou futsal, campo, ele era goleiro, né? E ele montou esse time junto com os outros funcionários para disputar o campeonato de Guarulhos. Não sei se era, acho que era Pro Menor, alguma coisa assim. Aí nós jogamos o primeiro ano. Aí foi mais ou menos como experiência e tal. Aí depois no segundo ano alguns jogadores chegaram. Hoje ele chama Vitor Reis, né? Que é um jornalista que trabalha hoje na Band, irmão da Marília Ruiz. É Vitor Ruiz, né? É irmão da Marília Ruiz. Ele era primo do nosso goleiro, porque era um time assim, eram funcionários e meus amigos de rua, da minha rua, de Guarulhos. Então nós formamos esse time e no segundo ano o Leandro falou: meu primo joga, vê se ele não quer jogar. Tal. Era time da rua ali, todo mundo. Era Que uma legal. mistura, né? E aí ele veio jogar, o Vitor veio jogar e o Viriato, o pai dele, depois chegou pro meu pai e falou: vai lá no Corinthians, meu filho joga no Corinthians, vai lá, faz o teste que seu filho vai ficar. Pô, legal. E aí eu fui, fiz o teste, primeiro jogo no Corinthians foi dia 22 de agosto Corinthians de 82. Salão. Nós começamos naquela época era começava salão. só salão, né? Começava com salão. Aí joguei contra o Paineiras do Morumbi, ganhamos de 4-0 e tal. E aí foi onde eu comecei a jogar Tinha algum realmente. incentivo da GM, alguma coisa assim? Não, o GM veio depois. Veio depois. Posterior, porque eu tá. joguei, eu comecei a jogar salão, aí com 12 anos eu comecei a jogar campo e salão. Campo e salão. Porque aí era a categoria permitida, que acho que não sei se era dentinho, dentão, infantil e tal. Então, E fica naquele famoso impasse também, né, meu? O que eu jogo, né? Você gostava de jogar não, salão? mas aí é automático. Com essa idade você joga tudo. Você quer brincar, você quer você jogar. quer correr, tal, é isso. E aí comecei a jogar salão e campo com 12, aí com 14 anos eu saí do Corinthians no futsal, permaneci só no campo e fui pra GM. Pra General Motors jogar. Eles tinham um futebol time salão. mesmo. Eles tinham um time de. Não era patrocinador, Não. o time chamava GM. Não, a GM era a patrocinadora. Né? O clube da GM lá na Avenida Goiás, né? Que você tem o clube da GM dos funcionários, era ali, eles faziam os treinamentos. Então você tem desde a categoria mamadeira, chupetinha, até o juvenil e depois o principal. Então, mas aí você ficava no Corinthians e não... Então eu saía do Na Corinthians, eu treinava, eu tive que parar de estudar com 15 anos, então eu treinava de manhã e de tarde no Corinthians, saía... O colégio você não terminou, chegou a não finalizar. cheguei a terminar na época. Então eu saía de manhã, 6 horas da manhã, pegava ônibus, treinava de manhã, de Foi uma escolha tarde. difícil, né, Zé, ou não? Não, Seus pais, não, você os não meus ficou pais- meio assim, tipo, não, caramba. mas os meus pais falaram o seguinte, assim, Ah, vamos lá, gente, tenta, nós vamos dar esse suporte pra você, porque jogador de futebol tem uma certa idade pra dar certo. Sim. Depois disso fica mais complicado. Então tenta, se der certo, tudo bem. Se não der, você vai Eles estudar. acreditaram em você, né? Eles acreditaram. Tinha Viu que o rapaz era bom. tinha uma possibilidade grande nesse sentido. Até, assim, eu jogava na época, eu jogava mais futsal do que campo. Você jogava que posição? No futsal, eu jogava de tudo. A início, quando você começa o jogo, eu era back parado. E Mas nessa você época... roda bastante, então eu jogava... É isso que eu ia perguntar, que hoje eu vejo roda muito. Joga né? fazendo rodízio, né? Aí eu conseguia jogar em todas as posições. Aqui, a origem era back parado, mas jogava de ala, esquerda, ali O direita. famoso fixo, né? Seria, Na né? época era o fixo.
E aí, de vez em quando, jogava com pivô, porque você rodava, né? Determinadas posições, fazia jogada e tal. Mas assim, e aí depois eu jogava campo. Então, jogava campo de manhã e de tarde. Saía do Corinthians, subia a Rua São Jorge correndo, pegava metrô no carrão, trem no Brás, até o Brás, fazia baldeação, pegava o trem até o Tinga, que fica no limite ali entre São Caetano e Santo André. Sim. Saía correndo ali, voltava pra GM, porque dava 1 quilômetro, acho que a pé, a gente voltava, eu voltava, treinava. Isso sozinho ou... Sozinho. Não, sozinho. Tudo sozinho. Desde os 12 anos, tudo sozinho. Porque às vezes acaba coincidindo com algum parceiro também que tá no mesmo corre, né? Sozinho que eu falo assim, sem a ajuda dos meus pais, Não, nesse sentido. Mas sozinho e assim, tinha o grupo. E não tinha perigo naquela época, né, meu? Não é... Hoje perigo a gente... tinha. Eu fui assaltado no Brás, roubaram minha carteira, um amigo meu tomou umas porradas também no Brás. Na estação de Utinga, foi perigoso, porque ali tentaram me assaltar, depois assaltaram um pessoal do infantil, aí 2 dias depois pegaram um amigo meu, aí colocaram arma na cabeça dele, fizeram roleta russa, aí a GM disponibilizou um ônibus na estação São Caetano de trem, porque ali é muita então gente. já começar a dar um suporte e já acreditando poder ajudar. também, Porque ali tinha uma ajuda de custo também, alguma coisa? Então, eu com a ajuda de custo do futsal, eu conseguia me sustentar nas despesas de alimentação, de condução, para treinar futebol de campo. Não era igual hoje, né, que os meninos de 10, 12 anos são sustentados pelos empresários e tal. Não, a gente tinha que se virar. O salário do campo era uma semana de ônibus, ou se não, 2 dias de lanche ali no Teixeirinha, ou comia uma pizza ali e tal, e já acabava. E não tinha nutricionista, não tinha Não tinha nada, nada, né, Zé? não, Ó, pega tinha a coxinha nada. aí, Toma tomou uma tubaína. Estão voando, Eu tinha que- metabolismo lá em cima. Era tudo assim, dinheiro contadinho, entendeu? Porque o dinheiro eu separava para condução e alimentação e o restante eu dava para minha família para ajudar, entendeu? Então, às vezes eu tinha que, tava com vontade de comer uma coxinha, tinha que passar por baixo da catraca, ou se não andar da Penha até da escola, né? Quando eu estudava da Penha até o Corinthians para poder ter o dinheiro para comer uma coxinha e um refrigerante. E PF, pô, quando PF a gente dava o passe intermunicipal. No municipal, né? Eu tinha um passe de Guarulhos, de ônibus, e tem o municipal aqui. Então você dava o intermunicipal. O cara falava assim: não funciona. Pô, não dá. Então ou você desce ou você passa por baixo. Aí a gente passava por baixo, aquela vergonha, né? E ô Zé, você pegou uma época no salão que a bola era dura, não era? Não, eu ouço o pessoal mais pesada. comentar, falava Era que, mais meu, pesado. o goleiro sofria, mas o cara que chutava também, né? Era bem mais pesado. O futsal passou por algumas mudanças, né? Algumas adaptações feitas pela FIFA para se tornar um futebol, um esporte mais agradável de se assistir. Antigamente era um futebol muito parado, mas era porque era muita técnica, você tinha jogadores mais técnicos. Tinha um que foi melhor do mundo, qual que é o nome? Sem Tem o Falcão. Não, sem ser o Falcão, tem o Manuel outro. Tobias, Esse daí. Tem o Lenísio, tem o Vinícius. Você chegou a ter algum contato com essa galera então, aí? essa geração é a minha geração. Uhum. Né? Mas eles estavam em outros clubes, porque o Falcão, eu lembro que minha mãe, quando eu comecei a jogar no campo, a minha mãe ia às quadras assistir o Falcão jogando, porque ela falava que lembrava muito o jeito de correr, o cabelo cortado, né? Como eu era daquele jeito quando eu tinha 16, 17 anos. Mas eu era muito mais parecido com o Manuel Tobias do que com o Falcão. Né, de finalização, Mas essa transição sua do futsal e do campo, já para você se acostumar com o espaço do campo, né? Não, mas eu já tinha essa... Porque como eu comecei a jogar cedo, campo e salão, então você já tem a biomecânica, né, vamos dizer assim, ela já é natural. Não, então você se adapta... adapta... não se adaptou no então, campo, mas é porque né, o Falcão já veio pro profissional. Ele não teve essa transição de campo. Tem que ser na base junto. isso. Não, porque assim, o jogador de salão... Para você jogar no campo, você muda toda a biomecânica. É outro jogo, né? É outro jogo. Espaço, então você abre a passada, o tipo de visão que você tem em termos de dimensão, as dimensões do campo, ela é totalmente diferente do salão. Você vai dar um passe de 5 metros, outro 8. Você tem que calcular, você tem que entender posicionamento, né? O salão não, o salão você consegue ter outros mecanismos, né? Um corte curto, né? Então você tem outras formas de se comportar, eu falo em termos de movimento, de biomecânica de corpo. Eu vejo assim, não exige tanto fundamento. Que eu não sei se você concorda, eu vejo que no campo
O cara tem que saber bater bem com as duas pernas, o cara tem que conseguir virar um jogo, o cara tem que saber dar um passe mais longo, tem que... Exige, né? O salão eu vejo que não, como o espaço é mais curto, né? Porque os dois passaram por adaptações, né? No salão você corre muito mais hoje, então as substituições são liberadas, então você tem um número ilimitado de substituições, então você pode prestar atenção que normalmente jogam 4 jogadores, 5 minutos. Depois eles vão saindo, aí Vai entram mais saindo, vai 4, trocando isso. entendeu? Por quê? Porque hoje é muito rápido. Com a regra mudar, quando eles mudam a regra de que o goleiro pode arremessar para o outro lado, então o que acontece? Você não tem como marcar pressão. Você marca pressão, o cara joga do outro lado, tá nas tuas costas, já era. Já era. Antigamente não tinha isso, então o goleiro era obrigado a passar para arremessar, ele tinha que pingar a bola no campo defensivo, então você conseguia fechar o meio campo, você conseguia meio da quadra, você conseguia de certa forma inibir esse tipo de contato. Agora, da forma como aconteceram as mudanças, goleiro linha, você não tinha a possibilidade de jogar 5 contra 4. Então você tem que criar mecanismos para se defender e poder jogar. E quando você tem goleiro linha, mecanismos para você atacar. Então mudaram muitas coisas. Esse é um esporte que eu não acredito como não virou esporte olímpico ainda, né, Zé? Tem muitas coisas envolvidas. Né? Você busca lá, por que o futsal não pode... Pô, ia ser legal, cara. Não pode jogar nas Olimpíadas, porque tem que ter... em mais de não sei quantos países. Mas se você observar, você tem um campeonato mundial o tempo todo. Você tem um número ilimitado de seleções, porque agora você tem seleções africanas que jogam, seleções europeias. Tem muitos países. Parece que algum problema com a confederação, talvez, ou não? São pequenos detalhes chamados vaidades, né? Como a gente fala, vaidades entre dirigentes. Porque normalmente é impossível o futsal não ser um esporte olímpico. Não tem sentido, né? Não tem sentido. E o campo mudou também, né? Porque o campo antigamente era muito mais técnico. E aí entra um pouco no que você está dizendo sobre o trabalho de base, a formação do atleta. Você trabalhava muito parte técnica. Eu lembro que no Corinthians nós trabalhávamos 2 dias de treinamentos chatos, entre aspas, porque com 12, 13 anos, 14 anos, você quer jogar futebol. E aí o professor, preparador físico, o Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico do Neymar, né, pessoal do Neymar, ele foi o preparador físico que me acompanhou durante todo esse tempo, porque quando eu subia de categoria, ele subia também, ele era promovido, né? Eu lembro que ele separava 2 dias de treinamentos técnicos. Treinamento técnico. Passe, recepção, virada aquela de bolinha jogo, de leite também, né? bolas diferentes, né, para você aprimorar a técnica. Então você fazia um exercício com bola de tênis, o outro com bola de borracha, aquelas borrachas, aquelas bolas pesadas. Aí você vinha para bola de campo, porque aí a batida é diferente, então você tem que aprimorar, criar técnicas para isso. Nós treinávamos no campo que era, nós falamos calvo, né? Porque só tinha grama nos lados, o resto era tudo terrão. Então você tem que criar uma habilidade diferente para dominar uma bola, entendeu? O passe é diferente para passar a tua corrida. Então tinha muitas coisas que ajudavam. Hoje não, hoje a prioridade na base é título. O treinador de base tem que ganhar título, senão ele está fora. Os valores são invertidos. Essa loucura que tem no profissional chegou na base. Então o treinador não está preocupado em ensinar o garoto a chutar. Ele não está preocupado em ensinar o garoto a... Já vem pronto, já vem pronto, entendeu? Então eles só vão lapidando devagarzinho os que interessam. Sim. Os outros não. Eu acho que o maior troféu de um treinador de base é: eu treinei 15 jogadores e 10 chegaram ao profissional. Esse é o maior troféu. Não é assim, ele ganhou o Paulista, ganhou o Juvenil, ganhou o Júnior, mas desse time só ficaram 2. O que adiantou? É o que acontece muito hoje, É o que está acontecendo. Né? Então, hoje a prioridade é você correr, você se posicionar taticamente, entendeu? Saber se posicionar, marcar, ser um cara, ser um atleta. E eu acho que você pode ser isso, o atleta aí também, jogador, ou melhor, você tem que ser, em determinados momentos, jogador para depois ser atleta. Porque não adianta só correr. Se você correr, você vai correr errado. Eu acho que inverteu, né, Zé? Antigamente, por exemplo, o cara primeiro ele tinha que ser jogador, ele tinha que ter a técnica, né? E esse era o primordial. Primeiro ele tinha que ter isso. Hoje não. Hoje, se o cara quer jogar, ele primeiro tem que ser um atleta para depois aí, vamos ver se ele tem técnica. Inverteu. Por isso mesmo que eu acho que você vai assistir hoje um jogo de futebol, né? Eu converso com outros jogadores também, o pessoal tudo comenta e fala, putz, cara, tá cada vez mais difícil. E detalhe, de assistir. E a tendência é o cenário piorar. Então você fala, caramba, cara. Se nós aqui no futebol brasileiro, nós não resgatarmos a nossa essência, que é de característica de atleta, eu acho que vai ficar muito mais complicado, por exemplo, de nós conquistarmos Copa do Mundo. Você acha que algum time faz isso ou não? Difícil.
Difícil. Você tem o Santos, que é aquela questão É. do Meninos da Vila, que Sempre gosta de essa São Paulo jogar e fazia tal. isso muito. São Paulo fazia isso muito. São Paulo sempre foi característica do São Paulo, times técnicos. As Sim. categorias de base, pô, os anos 80, você pega lá os Os Menudos Menudos, com é. Silas, nos anos 90, né? Pô, você pega O Palmeiras esses parece times. estar fazendo um pouco isso, O né? Palmeiras está fazendo um ótimo trabalho, mas o Palmeiras tem muito dinheiro na base. Tem Palmeiras e Botafogo. O Botafogo também, ninguém sabe, mas o Botafogo tá captando jogadores o tempo todo, né? Porque ele sabe que é uma SAF. Sim. A SAF não investe o dinheiro de graça, ela quer alguma coisa de É, volta. alguma coisa O em troca. retorno. O retorno são os jogadores mais jovens. Você ganha títulos, constrói um time forte, a inserção desses meninos num time campeão, você valoriza ainda mais. E é muito mais fácil você colocar um menino para jogar num time montado do que você construir um time em torno aos meninos. Nem sempre eles estavam preparados para isso. Se você vê o Palmeiras, o trabalho do Palmeiras é excelente. Por quê? Porque você tem o Abel, que é o centro do profissional, é o cara que pensa o jogo, pensa a tática, pensa a evolução de jogador e tal. Você tem a base que, opa, peraí, a característica do time que eu preciso trabalhar determinados jogadores. E eles montam de acordo com a característica Sim. que é o profissional. É o que eles acreditam como futebol. Então, o Abel lançou quantos jogadores? Lançou não, deu. Vamos dar crédito também. Vanderlei Luxemburgo trouxe Danilo, Sim. né? O Patrick de Paula, Patrick de Gabriel Paula foi Menino, bem. tal. O Essa Jesus safra. também, né? Já Gabriel veio Jesus lá de veio, lá, né? já Já vem lá de veio. trás, né? E agora estão aprimorando. Por quê? Porque eles sabem que se ele monta um time forte no profissional, essa base vai ser muito mais bem aproveitada do que você jogar o menino lá É só o dinheiro que tá indo, que foi Lógico. do Estevão. Já 65, tá indo, 65 milhões de euros. O Hendrick. O Palmeiras, se eu não me engano, o Palmeiras acho que bateu o recorde de venda de atleta no futebol brasileiro, com os atletas mais valiosos. Entre Hendrick e Estevão, são 100 milhões de euros. 600 milhões de Mas o que me reais. chama a atenção é a performance, né, Zé? Você vê, sai jogador e o time continua no mesmo rendimento, né? E aí é cara? o A mesma treinador, né? performance. Você acha que tinha que voltar como antigamente? Começar pelo futsal, aprimorar, para Então, depois ir pro campo? Eu acho que ainda existe essa questão do futsal, né? Os meninos começam no futsal, só que tem uma questão de. Eu acho que agora já anteciparam a categoria de 10 anos, acho que 10. Acho que é isso, eu não sei se eu. Peço perdão se eu errei em relação a esse dado, mas os meninos já começaram a jogar mais cedo hoje, futebol de campo. Né? Com 10 anos já tem campeonatos e tal, então isso já tira um pouquinho o jogador do futsal. Porque chega com 12 anos, eles não podem mais, eles são obrigados a optar o campo ou salão. O campo ou salão. Porque é um investimento, né? Existem empresários que bancam os jogadores. Menino de 12 anos Por isso que ganha o Célio 15 Silva mil, falou que 10 mil, 12 anos mil. que não esquece Então, assim, o menino não joga mais futebol de salão. E seria importante, porque o futsal vai dar uma base para ele técnica e também de questão tática, porque no futsal você consegue enxergar as jogadas pela velocidade, você consegue enxergar muitas jogadas. E se você conseguir levar esse tipo de pensamento e essa visão para o campo, você abre uma possibilidade enorme de jogadas dentro de campo. Eu usei muito o futsal, porque na minha época não tinha essa base tática que se exige tanto, que o treinador, nossa, você tem que ficar em cima da linha e tal. O treinador, ele te posicionava. Aí você tinha que fazer as adaptações táticas dentro de campo, ou seja, eu tinha que ler o posicionamento do time adversário e encontrar um posicionamento para que eu pudesse fazer a minha função. Né? Então eu tinha que ter um entendimento de jogar com dois volantes, então o cara vai para lá, eu tenho que fazer a diagonal para fechar o espaço. Se nós subirmos os dois juntos, eu tenho que ficar mais próximo. Não posso ficar tão aberto, porque o corredor fica livre. Mas tudo isso eram coisas que eu pensava na hora por conta da base do salão. Porque o salão é isso, né? Você sai para fechar, quando você. Agora, como eu te falei da mudança de regra, né? Você pressionava o goleiro, o outro cara fechava o meio-campo, fechava o meio da quadra, porque o goleiro poderia lançar aqui. Então ele não lançava, então eles tocavam para o outro lado, aí fazia esse balanço. Aí quando subia os dois, você tinha que fechar o meio da quadra. Então você subia fechando o meio da quadra para o goleiro não jogar. Então isso tudo eu levei para o salão, levei para o futebol de campo. A questão da base de técnica, a bola estava sempre do meu lado, na perna, no meu pé. Porque o salão é isso, né? Você protege a bola e você protege com o corpo e fica com a bola do outro lado. Você é canhoto, né, Zé? Eu sou canhoto. Então eu sempre usei isso. E eu acho que é necessário, seria importantíssimo para esses meninos.
Mas mudou muito, né? A base hoje é um negócio, E eu é um business, né? vejo também uma coisa que você comentou que nem, pô, você vê menino de 12, 11 anos com salário, né, alto já, vamos dizer assim, para a idade. E você vê que ele acaba criando uma responsabilidade e também perdendo, vamos dizer assim, um pouquinho aquela coisa de criança, né, de jogar bola na rua, de desenvolver, que eu acho que é isso que faz o atleta ter essa criatividade, essa técnica apurada que a gente tá cada vez vendo menos, né, no Isso. É que a futebol. responsabilidade vem bem cedo, né? Infelizmente, assim, eu estou estudando o curso de treinador da AFA, né, da Argentina. Então, o que acontece? Lá eles falam o seguinte, que o futebol para o menino até os 12 anos, o futebol tem que servir o menino. Não é o menino servir ao futebol, ou seja, até os 12 anos ele tem que se divertir. Ele tem que gostar do que ele está fazendo, porque depois vai começar um ritmo de trabalho que é um ritmo profissional. Se ele não tiver prazer até os 12 anos, quando ele chegar com 15, 16, ele já está saturado. É. Né? Tem muito jogador com 10 anos que você vê pai Uhum. xingando, expectativa, o moleque. E o menino não é preparado para isso. Porque o menino, quando chega com 18 anos, em termos cerebral, né? Ele não está amadurecido. O cérebro dele não amadurece. O cérebro do ser humano ele só vai amadurecer completamente com 28, 29 anos. E isso é uma coisa científica. Por isso que com 18 anos você pega o carro e quer tirar racha, e com 28 você Exatamente. fala, opa, peraí, se eu fizer isso, Peraí. Tem se eu fizer isso tem consequências. consequências. Por quê? Porque o teu cérebro já amadureceu e você tem consciência disso. E o que está acontecendo com esses meninos, eles não são preparados para suportar a pressão que eles vão sofrer quando eles chegarem no profissional, se chegarem. Então, quando chega, por isso que você vê muita gente hoje, saúde mental, porque o menino não está aguentando a pressão é muito grande e tal. Não é isso, é porque eles não foram preparados para isso. Então, tem muita coisa que precisa ser mudada, né, dentro do futebol. E isso Então, eu a vi que base. você saiu do futsal e foi pro campo, né? Sim. Já com 16 anos. E já começou praticamente já com titular. Então você já estava já tranquilo já com essa Então, sua visão do futebol, o que que é, não não, o é. meu foi, assim, para Foi ser bem muito sincero, rápido, né, que foi você muito tá. rápido. Eu nunca parei para pensar, eu quero ser jogador de futebol. Nunca. Para mim sempre foi 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 acontecendo automático, porque automaticamente. eu comecei a jogar futsal com 4 anos de idade. Então aquilo ali era a minha vida. A minha responsabilidade não era de me tornar jogador de futebol. A minha responsabilidade era de ser um cara responsável com a minha. Não era nem profissão, era com aquilo que eu fazia. Tanto que eu falei já para vocês, eu jogava muito mais salão do que campo. Uhum. Por quê? Porque eu gostava de jogar salão mais do que no campo. Você participa mais do jogo também, Eu né? nunca, como eu falei, nunca alvejei ser, eu vou ser o jogador de futebol de campo, eu quero ser isso, quero aquilo. Nunca, jamais. Eu só fui entender o que eu fiz quando eu parei de jogar. Então, assim, veio natural, veio tudo muito natural. Eu sempre treinei dos 12 anos em diante com pessoas mais velhas. Então, por exemplo, no campo, eu treinava com 12, eu tinha 12 anos, já treinava com o pessoal de 13. Quando eu tinha 13, já treinava com o pessoal de 14 e 15. Quando eu tinha 15, eu treinava já com o pessoal de 16. Entendeu? E no salão era pior ainda, porque no salão, quando eu cheguei na GM com 14 anos, eu tive uma evolução muito grande, né? Em relação a todos os aspectos de jogador. Com 15 anos já queriam me colocar no juvenil. Caramba, mas e o aspecto Aí eu não físico, você podia. não Então, eu sentiu não uma podia, porque eu diferença, era né? muito novo. Você tem que ter 16 anos para jogar no Mas juvenil. você se desenvolveu rápido, parte física ou Não, não? não. Tanto que eu chego na Alemanha, eles querem fazer um trabalho de ganho muscular. E eu não suportei. Então, assim, sempre foi muito isso, sempre acima da minha idade. Então, quando eu chego no profissional para jogar com 16 anos, primeiro que era um mundo diferente. Com 16 anos você ia para completar o time. Ou para treinar 10 minutos, 20 É, que você, minutos. igual você falou, né? Até porque também os jogadores não saíam, né, Zé? Eu Não, vejo isso era assim que eu diferente. converso com o pessoal fala assim: ah, pô, caras que não viraram, tá? Vários jogadores amadores, que eles falam, pô, cara, eu não virei porque na minha época os caras não saíam. Os caras, o time do São Paulo era aquele time, o time Sim. do Corinthians era aquele É, time por 10 anos. Como que você vai entrar, é né? porque você tinha primeiro a lei do passe, que é diferente da lei Pelé. A lei do passe, assim, acabava o teu contrato, você continua trabalhando, você continua ligado ao clube.
Você não era independente, você não era livre. Ah, não, acabou o meu contrato aqui, eu vou jogar no Juventus, ou vou jogar na Portuguesa, ou vou jogar no Flamengo. Não tinha isso. O clube que decidia a hora que ele... Ah, não, você acabou o contrato, fica aí. Tanto que nós chegávamos para treinar na pré-temporada, era o seguinte, tinha uma lista, Não sabia quem ia não pra sabia lista, quem né? é para a lista. Você é para a lista, então essa lista A vai para a pré-temporada, a lista B vai procurar clube. Só que se não encontrasse clube, o cara ficava treinando sem receber, porque não tinha contrato, e ficava lá. Essa era a lei antigamente. Por isso eu te perguntar, você falou em pré-temporada, meu pai de vez em quando ele ia jogar em um lugar que eu acho que talvez você fez pré-temporada lá, não sei, o Romão, que tinha um campo, chegou a fazer pré-temporada lá, não? Fiz. Eu não fiz pré-temporada, eu fui participar de um treino lá. Nós participamos de um treino lá. Ele era patrocinador numa época, não O foi? Romão foi patrocinador das categorias de base e de futsal. Mas ele era um corintiano fanático, né? Ele tinha uma loja aqui na Avenida Celso Garcia. Quando você terminava a Rua São Jorge, você dava de frente para a loja do Romão. Homem de 1000 gols, né? O pessoal brinca, né? Veio a falecer agora recente, você ficou sabendo. Eu fiquei sabendo, lamento, um abraço aos familiares, porque ele era um cara do bem, era um cara muito legal, assim. E ele frequentava bastante o vestiário e tal. Gostava, né? Gostava. E aí, voltando ao que a gente estava falando sobre a minha chegada ao profissional. Então, quando eu chego no profissional e eu faço treinamento, eu tava ali, para mim, na minha cabeça, era completar. Então, Mário Sérgio subiu o você, Mário né? Sérgio, na verdade, quem me indicou foi o Márcio Araújo, que foi treinador de São Paulo em 93, que ganhou a Copa São Paulo de Júnior contra o Corinthians, foi 4-2, 4-3 ou 3-2, 3 gols do Jamel e tal. Aí ele vai pro Corinthians, tem uma reformulação no departamento de futebol quando o Corinthians perde para o Palmeiras, no Paulista. E aí nessa reformulação ele assume o Júnior do Corinthians e aí ele me indica o Mário Sérgio. Caramba. Ele fala, ó, Mário, tem um menino aqui de 16 anos, pode colocar que o moleque é bom. Vai treinar com você aí. Aí eu fui treinar. Quando eu fui treinar, o Mário Sérgio, ó, faz tal função, assim, assim, assim. E quem tava já era Viola. Ah, era o time do... Quando chega no Corinthians, chega o Valber, é o trio do Mogi. Era o Trio do Valber, Mogi. Rivaldo e Leto. Do Cara. Vadão, né? Que era, infelizmente também faleceu Sim. recentemente. Que era o Carrossel Caipira. 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 O Carrossel Caipira e tal. Então, eles tinham acabado de chegar. Eles estavam fazendo os treinamentos É, para eu estrear não no lembro. E Brasileiro. Não desses lembro daí do que Rivaldo. virou mesmo foi o Rivaldo, né? Foi o Rivaldo. Foi O Valber, assim, então, mas você vê, naquela época, o grande jogador era o Valber. O Valber era o cara. Porque tecnicamente o Valber era Esse bom Valber jogador. jogou na camisa Espanha, não 10. jogou não? Não, o Valber jogou no Japão. No Japão, eu tô confundindo com outro, então é Valdo, não é? Eu acho. O Valdo jogou na Também. França e em Portugal. Eu não sei se o Valdo jogou na Espanha, mas na França e em Portugal, sim. Que ele sai daqui, ele vai pro Benfica e depois para Paris Saint-Germain. Ô Zé, eu tenho uma curiosidade, deixa eu te perguntar. Você fez toda essa transição, você foi muito rápido para o profissional, mas uma coisa que eu gostaria de entender, por que volante? Como que você virou Então. um volante? Porque geralmente, vamos lá, você faz a transição, você quer ser atacante, você quer ser Sim. meia, a última coisa que você quer é ir para trás, né? Então, eu vou chegar. Queria Eu proteger a zaga. Não, mas eu era meia. Eu fui, com 12 anos, eu fui segundo artilheiro do time. Eu fiz 23 gols. Aí os treinadores entendem, falam, poxa, esse moleque corre, ele marca, ele é aguerrido e tal. Aí eles foram me puxando pra trás. Aí, com 15 anos, no campo, eu me tornei o primeiro volante. Porque também as características dos jogadores que jogavam ao meu lado naquela época me fizeram voltar ali, porque eu era o único que marcava. Porque tinha o Jefferson, e hoje é empresário do Igor Jesus, né? Ele jogava ali como meia. E tinha o Mineiro, que era um meia centroavante, e tinha o Ricardo, o Chuchu, que era o apelido era Chuchu, mas o nome dele era Ricardo, que era mais um meia clássico. Ninguém marcava. Só eu. Todo mundo para frente. Todo mundo pra frente, técnico. Então o Geraldão falou: não, joga de. Aí fui jogando de primeiro volante. Mas eu saía pro jogo. Mas você gostava de marcar também? Eu, Porque sabe, tem cara que gosta, não, né? mas era natural, porque eu tinha essa Entendi. característica de jogador, né? E eles entenderam e foram me colocando pra trás. Você tinha caixa para isso também, né? Mas Conseguia. eu treinava muito. Eu, modéstia à parte, eu treinava muito, porque é aquela história que eu tava te falando sobre. Eu nunca pensei em ser jogador de futebol. Eu só tinha. A minha responsabilidade era o compromisso com os meus treinamentos, com os jogos. Eu queria jogar, eu queria treinar. Então, meu pai sempre falou: se é pra fazer as coisas, você tem que Faz fazer, direito. faz direito. Se é pra entrar no jogo, no campo, é pra ganhar, não é pra perder. Não tem essa história, não vale competir, você tem que ganhar. Porque ninguém lembra de quem perde.
E em Dificilmente. 93 você já participou já do Campeonato Então, Paulista? eu já fui pro Brasileiro. Né? Porque Brasileiro, o Paulista... Então seria no meio do ano já? em setembro. Porque o Paulista, o Corinthians perdeu pro Palmeiras. E quando ele perde pro Palmeiras, tem essa reformulação, chega o Márcio Araújo e o Márcio que me indica o Mário Sérgio. E aí quando começa o treinamento, o Mário fala assim, dá 20 minutos, o Mário, garoto, pega o colete do Embu, vai treinar. Ó, eu quero que você faça isso, isso, isso. Aí eu fiz, acabou o treino, ele falou, ó, a partir de amanhã você vai treinar conosco. Isso foi numa terça-feira. Aí na quarta ele fui treinar, ele já me deu a camisa de titular. E como foi chegar em casa falar que você subiu? Não, então, mas o Márcio Araújo, quando me indicou pro profissional, ele falou para os jogadores, ó, 5 jogadores irão treinar com o profissional amanhã, que seria na terça-feira. E esses 5 jogadores, por favor, tragam a identidade que serão inscritos no Brasileiro. Mas eu nunca, moleque, tinha 16 anos, tinha quem feito que era 2 jogos. Quem tal. que tinha nessa meiuca aí do Então, Corinthians? aqui no Corinthians, no Júnior, você fala? Ou no profissional? No Júnior, No no Júnior- profissional No também. Júnior tinha o Hermes, que tinha acabado de ser campeão mundial com a seleção, né? Tinha o Fabinho Fontes, o Gino tinha descido para jogar, o Gino ele fazia zagueiro e volante, né? Quem mais? Tinha o Silvinho, que era o volante. O Silvinho era lateral, não? O Silvinho Você era vinha na volante. Aí depois ele Caramba. foi, em 93, o Ivan, que era o treinador, colocou para jogar lateral. como lateral, porque tinha alguns jogadores ali, ele achava que o Silvinho dava certo e tanto que deu. Deu. Então, assim, tinha aí ele me indicou falou, não, você vai jogar no meio campo e tal. Eu tinha feito só 2 jogos. Eu tinha feito um jogo contra a Ponte Preta, uma semana antes, e esse jogo. Então, assim, sábado contra a Ponte Preta, passa uma semana, contra o Santo André. E aí isso foi num domingo. Na segunda-feira, a representação, ele fala que ia treinar na terça-feira com o profissional. Na terça-feira eu treino com o profissional. Na quarta, o Mário Sérgio me dá a camisa de titular de novo. Na quinta, ele fala que eu vou jogar no sábado. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não dava nem pra acreditar o que tá acontecendo, né? Foi muito rápido. E você morava aonde nessa morava em época? Guarulhos. Em Guarulhos. Guarulhos. Então, pra mim, era... E já virou celebridade lá na região, na hora? as Nossa, pessoas- o pessoal começou a falar, calma aí, eu te vi no jogo, Não, cara. o pessoal olhava assim, né, tal. O pessoal da minha rua gostou, né? Porque eles me acompanhavam, sabiam que eu jogava, tal. Porque às vezes eu não tinha final de semana, né? Os caras iam brincar e eu ia jogar, Sim. né? Jogar salão, jogar campo, não tinha isso. Então eles sempre me viam de uniforme e tal. O pessoal gostou, mas assim, aos poucos as pessoas foram se adaptando, foram vendo assim e me trataram sempre da mesma forma, Então entendeu? por isso que veio a camisa 15. Não, a camisa 15 no Paulista foi aquele ano lá, foi o primeiro ano que eles fizeram por número de inscrição. Então, por exemplo, eu fui o inscrito número 15 na Federação Paulista, então eles me deram a camisa 15. O Bernardo foi o 8. Então naquela época não tinha como você escolher número, então. Até o Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista valeu isso. No Brasileiro, não. No Brasileiro era livre. Por sinal, 15 tem relação com a volância ali, né, cara? o 15 ou 15. sim. O volante reserva, vamos Isso, dizer, né, normalmente geralmente. tem. né? Normalmente eles dão a camisa e tal, mas foi mais no campo. Por exemplo, no Brasil você não tinha opção, né? Porque realmente era a posição já estabelecida. 5 e 8 meio campo, 10 o mais técnico, 11 o ponta. Hoje não existe 7 mais, o ponta né? A direito, gente fica então até triste, né? não Porque tem- antes era sempre certinho, né? Você já sabia, exatamente. né? Hoje o 9 Hoje é não. atacante, o 94 também é atacante. Então, assim, 82. você tem muito dessas. Na época você tinha isso. Hoje não, hoje tem a questão de marketing, né? Que você faz uma camisa específica para vender e tal. E aí foi a número 15. Mas normalmente a minha primeira. Depois eu fui para Inter de Milão, fui pro Olympiacos e fui pro. Eu acho que só no Bolonha que eu joguei com a 4. O resto tudo 15. O resto não, o resto tudo 13. 13. Porque a minha primeira camisa no Corinthians, quando eu estreiei em agosto de 82, era a número 13. E aí você criou um simbolismo Aí com eu ela, falei, não? pô, primeira camisa, número 13, eu vou com a 13. Então, por onde eu passei, normalmente era 13. Mas era porque era a Eu minha lembro primeira, da foi a minha Souvenir. O primeira camisa. Souvenir. A Souvenir foi 15, 15. porque era o Campeonato Paulista. No Brasileiro era 5. E você nunca levou um cartão amarelo? Eu? Não, o que eu mais levava era cartão amarelo. Não, eu vi só vermelho. Por puxar, só tinha vermelho. Não, eu tive, na minha carreira toda, eu tive 6 cartões vermelhos em 16 anos de profissional. 3 deles por reclamação. E quem que eram os árbitros xinguei o ali? juiz. Tinha alguns específicos Então, que a gente ouviu uma resenha uma vez, acho que era o Godoy.
Né? O cara comentou, ele falou, o Godoy, primeira vez, é o Ademar do São Caetano, ele veio também no podcast e falou, cara, eu ia falar com o Godoy, as Depende. primeiras 2 vezes eu cheguei, meti o dedo na cara dele, ele falou, rua. Dedo Aí na depois de cara. novo, rua. Então, Aí ele falou, pô, Godoy, mas o que que a acontece? minha primeira expulsão no profissional foi o Godoy. Foi o Godoy também? Contra o São Paulo. Você lembra daquele jogo que o Júnior Baiano fala que tava bêbado? Que era o Godoy? Então foi nesse jogo. Eu fui o primeiro a ser expulso. Olha. Fez gestos também, não? Não, eu fiz uma falta no Juninho, aí ele veio e me deu o cartão amarelo. Eu falei, vai tomar, né? Suquinho de caju e tal. Ele falou, não, vai você. Pum, Olha, me deu o vermelho. Aí Eu só foi a fala que ele primeira era meio expulsão. resenha também, né? Não, Alon? gente boa pra caramba. Você chegava nele, Godoy, foi falta. Pô, você não tá jogando nada e vem me encher o saco, vai jogar alguma coisa. Tal. Exatamente. Entendeu? Ele Tá era. jogando essa bolinha Você pode vir aí. me xingando, mas não pode O levantar Ademar falou o as seguinte, mãos. ele falou, cara, só põe a mão pra trás, você pode falar o que você quiser. Ele era gente boa. Tinha alguns hábitos malas, assim, mas na grande maioria, assim, era um contato diferente que se tem hoje. Então isso que eu O ia falar árbitro hoje. xingava também, entendeu? Pô, Não, e eu vejo também, por exemplo, hoje eu tô jogando um campeonato interno, né? Eu vejo que a minha categoria, o pessoal mais novo, acaba o jogo, vai todo mundo embora. Cara, a categoria mais velha, acabou o jogo, você entra no vestiário dos caras, é uma gritaria, é uma falação, é uma resenha. Então você vê que isso é algo que é Que é da do sua passado, geração, né? Da minha né? geração. Isso tem bastante. E a gente xingava o árbitro xingava a gente, xingava os jogadores, entendeu? Então não tem, era diferente. Hoje não, hoje você tem câmera para tudo quanto é lado, você tem STJD que você não pode falar nada que o cara te suspende, dependendo do que vai acontecer. E de 93 para a Copa de 94, você chegou a ter alguma chance de ir ou só depois da Copa? Me falaram, eu não sei se isso é verdade ou não, que eu estava na lista dos 50 jogadores. Me falaram, eu não sei se isso é verdade, né? Porque eu tinha acabado de subir, né? 93, 94 eu fiz Ia ser muito mais rápido. 94 eu fui o melhor jogador da posição no Brasil, né? Então, assim, tinha essa... E aí minha primeira convocação foi no pós-tetracampeonato. O Brasil ganha o tetracampeonato, aí o primeiro Já jogo... foi o Zagallo, né? aí o primeiro jogo foi contra a Iugoslávia, no Rio Grande do Sul, aí o Zagallo me convocou. Porque a partir desse dia ele começou a convocar, fazer 2 convocações, a convocação da principal e a convocação da pré-olímpica, porque ele estava começando a formar o grupo para disputar a pré-olímpica e depois a Olimpíada de 96. E era bom esse time da Iugoslávia? Era. Pô, na época era unificada, né? Então você tem o treinador, acho que tinha o Savicevic, tinha muita gente boa. Jogo duro foi. Jogo duro, mas o Brasil era... O Brasil ganhou. Ganhou 2-0. 2-0. O time era muito bom. E você brigava com quem na época aí, nessa parte de primeiro volante? Quem com tinha? Dunga. Era o Dunga, quem mais? Dunga, Mauro Silva. Era difícil. Não, Era mas difícil. esses eram os 2 titulares da seleção, mas Então, aí que eu quero o depois- resto, assim, quem Aí que eram os depois- caras que... então, aí eu não lembro quem tava no banco pra eles, mas eu lembro que assim, aí depois vieram outros jogadores. Aí era eu, o Amaral, Flávio Conceição, aí o Emerson não era meia, ou não era volante, era meia, então ele tava na frente, o Emerson, que depois o Emerson Puma, né, que virou Puma. Quem mais? Tinha o Leandro Ávila, que era o Leandro, né, na época era só o Leandro. Tinha alguns jogadores que jogavam bem, mas ficou muito centralizado entre Corinthians e Palmeiras, né? Porque eram os jogadores mais jovens na posição. E lá vocês conquistaram a bronze, né? Em 96 foi a bronze. 96, né? A bronze. Perdemos para a E como Nigéria que na tá lá semifinal. dentro? É outro mundo, né? Mas nós não vivenciamos a Olimpíada. Como tem que se viver, sabe? Vila Olímpica, Nada abertura. Não, eles queriam ganhar medalha. Então, nós ficamos num hotel. Um andar só o quarto e o andar de baixo era refeitório, salão de jogos e tal, e onde tinha as preleções, e ia pro jogo e voltava pro hotel. E perdeu pra Nigéria? Perdemos pra Tinha um time Nigéria bom na semifinal. época? A Nigéria tinha o Cano, Ah, o centroavante. o O Coxa centroavante, também o tava, Coxa, aquele DJ, né? Era o Coxa e tal. Esses 2 aí fizeram um sucesso na Europa. Mas nós ganhamos. Pô, nós no primeiro tempo nós devíamos ter metido uns 4-0 neles. Perdeu muita chance. Perdemos muita chance. Quem que era o ataque desse time? O nosso time goleiro era o Dida, Dida, nossa. lateral direito Zé Maria, Aldair, Ronaldo, que jogava no Atlético Mineiro, e Roberto Carlos. Nossa. Aí jogava no meio campo eu, Flávio Conceição, eu acho que o Juninho. O Paulista, não? Paulista.
Putz, você me pegou. O Aí, Marcelinho Carioca chegou a ser convocado algumas vezes nessa época, depois, não foi? sim, depois. Djalminha Depois. tava nessa daí, Não, não? Djalminha não. Aí tinha, na frente era Bebeto, Rival, Bebeto e Ronaldo. Nossa. No meio campo era, no Que meio é campo acho que era isso? isso aí mesmo. Eram 3 jogadores, 4-3-3, era alguma coisa assim. Tá faltando um que eu vou tentar lembrar até o Nossa, final. mas que time. O E time era tá, muito e bom. tá nesse meio aí é sensacional, né? Porque Dos você, times que você jogou, foi o melhor esse aí, não? em termos de qualidade, É. esse brigava com o de 94. Que de 94 também, pô, Mas eu acho que Jorginho. o 94 era mais raçudo, não era? Não, eu acho que era mais o estilo de jogo que o Parreira se propôs a fazer, né? Porque o futebol técnica de 82 não ganhou nada, Não ganhou nada. de 86 Tem um também não equilíbrio, ganhou né? nada, de 90 foi a era Dunga, que quase mataram o Dunga, e em 94 o Parreira montou um time forte para ser competitivo. Porque ele falava o seguinte, o espetáculo não ganhou, então vamos jogar taticamente para ver se a gente consegue. Porque aí com a bola nos pés nós podemos jogar igual o brasileiro. E aí esse time jogou. Era Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco. Depois o Leonardo jogou como lateral. Até ele dar a cotovelada lá no Tabi Esse Ramos. daí dizem também que jogou muito, né? Jogava muito e fácil. Aí meio campo era Dunga, Mauro Silva. Aí do lado direito era Mazinho, que para mim foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro na época dos anos 90. Zinho do outro lado, aí tinha Bebeto e Romário. É que um era o time Raí, forte. né? Aí ele sacou o Raí pra colocar o Mazinho. Que é pai do Thiago e do Rafinha, né? Que jogaram no O Barcelona. Romário só não foi pra Copa de 98 por causa da briga, né? Briguinha Tem muita coisa. interna, né? É muita coisa. Tem Deixa eu te muita coisa. perguntar, você jogou com o Denner? Não, né? Não, o Denner é mais velho. Era mais O Denner velho, era né? mais velho. O Denner, infelizmente, faleceu. Se ele não tivesse falecido, ele ia ser um dos grandes do futebol mundial. Com Não, certeza. eu vi alguns lances assim, eu falei, Com nossa, certeza. cara, Não, esse ele cara era- era diferenciado, Ele era né? gênio. Gênio É do um futebol. negócio absurdo, né? Eu acho que ele ia ser do patamar do Neymar ali pra Com certeza. cima, se duvidar. Gênio, jogava demais. E de velocidade, assim, uma velocidade. Só que ele falava assim: eu prefiro dar uma caneta do que fazer gol. Putz, essa entrevista é melhor, né? É característica. Né? Mas gostava de uma cachaçinha. O Célio jogou com ele, né? O Célio Silva, ele tava comentando. Aí falou, cara, pensa num cara louco, velho. Bebia pura. Era outro mundo, né? Você não outra tinha. realidade. Era uma transição, porque nos anos 70, depois da Copa do Mundo, você começou a ver o futebol com outros olhos e tal. Até então, 58, 60, 66 era bem amador. A história do futebol ela vai mudando ao longo do tempo, porque quando a FIFA transforma o futebol em business, em negócio, isso vai acompanhando para o mundo todo. Então, todos os lugares foram se adaptando a esse tipo de situação. E aí vai mudando. Então, nos anos 80, não era tão profissional. Os caras bebiam, os caras saíam pra noite, tal. O futebol não se Futebol exigia, raiz, né? O não se pessoal exigia tanto parte física, Sim. né? Era mais técnica, então você jogava, tinha os espaços para jogar, você treinava um pouco, tal. Nos anos 90 já foi mudando. Eu joguei no Corinthians em 93, 94, 95, né? 96 eu saí. O nosso treinador não tinha nutricionista, não tinha sem treinamento. O São Paulo que estava à frente ainda dos outros que tinham sem treinamento. Mas você treinava 2 períodos no Corinthians, seu pai vai lembrar, seu pai, né, você falou que teu pai trabalhava no Paz Mendonça, tinha uma churrascaria lá chamada Baby Beef. Isso. Eu morava em Guarulhos, então eu pegava o carro e ia almoçar na minha casa. Não, almoçar na minha casa, que Guarulhos pro Corinthians é rapidinho. Você pega Fernão Dias ali, do Ultra você já tava na minha casa, que eu morava no centro de Guarulhos. Mas quem morava longe ou morava em algum outro lugar, os caras pegavam o carro e iam nessa churrascaria, meu pai falou que... no Baby Beef lá, comia, bebia, fazia tudo e voltava para treinar. Quando você ia treinar com a barriga cheia de carne de Meu pai canjica? falava, pô. Tava lá, difícil, chegava os caras fazer compra, depois ia lá, já almoçava. Não tinha esse tipo Viola de... mesmo chegava com o Fusca Fusquinha dele, azul. Então. Não tinha esse cuidado todo que se tem hoje com saúde, com esse prevenção, comprometimento também, né? porque Assessoria também, porque né? o futebol não era isso, né? O futebol, hoje em dia, o cara... Um cara que ganha... Só você vê aí, os caras fazem luvas de 10 milhões, 5 milhões. As luvas no passado eram uma Brasinca. Era uma D20 que os caras transformavam lá em cabine dupla. Eram as luvas. Entendeu? Então, assim, mudou bastante. Então, se você não acompanha essa mudança, você tem que ser profissional. Você não pode ser... Se você não for profissional, você não joga.
É isso que eu ia falar, ô Zé. Eu vejo assim, independente se você for craque hoje, se você tiver mal fisicamente, você não Não anda, né, joga. cara? Não joga, não tem Eu tava mais vendo esse. uma foto de 95. Quem era bom de resenha ali? Quem fazia bagunça ali? Ah, todo Tinha mundo. Marcelinho Carioca, Henrique, Célio Não, Silva. o Célio era mais tranquilo, assim, não fazia de vez em quando a resenha e tal. O Henrique era quietão, o Henrique não falava, ficava quieto, só dava risada. Aí tinha Ronaldo era bom de Ronaldo resenha, dava né? resenha, sacaneava todo mundo. Eu também brincava um pouco, tal, assim, Marcelinho Paulista, né, o Marques. Marques, a gente tinha um ambiente legal ali, tinha o Ezequiel, tinha um ambiente que, pô, o Wilson Macarrão, goleiro na época. Isso. E o treinamento? O chicote estralava assim ou era mais tranquilo? Então, na fase do Mário Sérgio, sim, que o Mário Sérgio falava pra gente, ó, treino pra mim é jogo, jogo pra mim é guerra. E ele dava treino Dava mesmo treino. Não, ele ou o dava auxiliar que treino. Não, dava? não, ele que dava Era ele treino. que você, eu acho que eu vi uma entrevista sua, você falou, tem um treinador que ele mandava até por a caneleira, que o Era ele. Não, ele negócio... falava, ele falou assim, põe caneleira porque vocês vão jogar com caneleira no jogo. E aí ele usava essa frase, treino pra mim é jogo, jogo pra mim é guerra. Pra vocês jogarem, vocês têm que guerrear, senão eu não vou colocar vocês pra jogar. Eu vou fazer as minhas escolhas, agora vocês têm que me mostrar em quem eu posso confiar. Aí o bicho pegava. E você gostava assim, né, Zé? Eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha uma facilidade, né, Você maior gostava, mesmo. né? Quando o jogo tava um pouquinho Um mais... pouquinho mais duro, tal, assim. Mas para mim era bom, eu sempre fui muito competitivo. Então, quanto Não mais. quer perder nem no paro Não, ímpar, né? não. Então, quanto mais competitividade, mais exigência, para mim era melhor. Mas deixa eu te falar, eu vejo assim, você tem um perfil que o chicote estralava, você crescia, e outra, quando alguém te cobrava, você performava melhor. Sim. Mas acredito que deve ter alguns companheiros que você jogou, não sei se chegou a esse ponto, mas você falou, putz, cara, minha vontade agora é mandar aquele cara pra aquele lugar, mas eu não vou mandar porque ele cai de rendimento. Já chegou a acontecer alguma Ah, coisa não. assim? Mas Não. na época tinha mais isso, né? Você nem parava pra pensar, já xingava, já falava, Já tal. era... Já tinha uma, né? Já xingavam também. Você tinha esse tipo de coisa, né? Porque não tinha esse milindre, né? Essa coisa que tem hoje, que você não pode falar, põe a mão na boca. Então assim, antigamente não tinha. Você falava mesmo, cobrava, xingava, mas era só no campo ali, entendeu? Acabava o jogo, acabou tudo. Não tem confusão, não tem nada. Nós entendíamos que era pro jogo. A necessidade muitas vezes de provocar, pô, corre, filho da, né? Se não correr, tá maluco, tal. Então você tinha esse tipo de situação. Ô Zé, mas qual que era a estratégia pra marcar uns caras como o Djalminha, Alex, o Gaúcho, você chegou a O marcar Alex também, eu não não? cheguei a jogar, nem o Alex, nem o Gaúcho, porque eu já tinha saído do país. É, Com o Djalma eu já joguei. 98, Com o né? Lá, Djalma lá eu na joguei. Inter você chegou contra os grandes da Europa. Quem que você marcou assim que você Lá falou foi que... mais complicado. Lá joguei contra Boban, Veron, La Brunita. Balakov, que mais? Pô, só gente. Mas de meia, Só ia no meio. teve algum assim que você falou, puta cara, essa noite aqui eu não tô dormindo, não vou dormir legal porque eu Não, sei que foi eu vou... o Zidane, né? Você marcou o Assim, Zidane. marquei o Zidane, mas não me, assim, eu tinha uma forma de criar as minhas motivações, entendeu? Então, o Zidane é bom, tá, vamos ver se ele é bom. Ah, o fulano de tal é bom, vamos ver se ele é bom, entendeu? Porque se eu ficasse, nossa, eu vou jogar contra o Zidane, nossa, eu vou jogar contra fulano de tal, eu ficava mais nervoso, porque eu começava a prestar atenção muito nessa expectativa, sabe, pô, vou jogar com o cara que é isso, que eu jogo... Eu falei, pô, aí eu perdi o meu foco. Eu falei, não, vamos ver se realmente ele é bom mesmo. Mas eu você me tinha uma desafiava, estratégia, mas entendeu? eu digo o seguinte, você tinha uma estratégia, você já Não, ia isso pensando, tem. pô, eu vou diminuir, ou Não. não, eu deixo ele dominar primeiro pra ver o que ele vai Isso tem. fazer. Eu assistia os jogos. Eu era maluco por assistir jogo. Eu assistia todos os jogos que passavam na televisão. Então eu ia enfrentar o Zidane, eu sabia como ele, Que lado que ele aonde ele ia se estaria. posicionar. Porque ele era um cara que você não sabia se ele ia pro lado direito, pro lado Flutuava. esquerdo. Ele era. Então, assim, sabia mais ou menos onde ele pegava na bola. Porque na Itália, onde ele jogou, tem muitas questões táticas. Então você já sabia mais ou menos quem era que ia passar, onde ele ia pegar a bola e tal. Como eu assistia. O problema é assim: você tem que antecipar o jogador. Então a gente fala assim que é inibir o passador. Então, o Zidane tá ali, então você encostava no Zidane já, porque assim, o cara via que você já estava marcando, então não ia passar. Às vezes passava, aí se você tivesse junto, era mais fácil de você marcar. Que ele fazia falta, ou senão incomodava para não deixar ele ficar livre para fazer o que ele queria, né? O que ele gostaria de fazer. Mas para mim, os piores jogadores eram aqueles que davam 2 toques na bola.
que você não consegue chegar. Quando O você Boban- chega já. Já, Foi, né? já era. Tem o Boban, Pensar antes, né? o croata, que impressionante. Pô, isso eu não conheço. É, Muito bom. Muito bom. Tem o Verón, que é da Argentina. Aí você tem outros. Eu joguei contra o Balakov na Alemanha também. Gênio da bola, assim. Com o Verón Esses você jogou negócios. junto, né? Joguei contra. Contra. Na Contra. Inter você não chegou a pegar ele? Não. Eu joguei contra, Ele né? tava porque na Lazio, não? Eu joguei contra ele no Parma. Aí Ele tava no Parma e tava começando. Aí do Parma ele foi pra Lazio. E já era diferente, Já. não? O futebol lá Já. já era rápido igual Já é muito hoje, rápido. né? Meu, O o que Verón eu- dava 2 toques na bola. E- Beckham Não, era assim, uma mano. coisa que eu via que o Verón fazia, que eu na época eu jogava, né? E eu jogava de volante também, eu gostava de ver ele jogar, né? Falava, puta, esse cara, olha como é que ele joga, as bolas, tudo. E ele fazia uma coisa que eu vou te falar, eu não vejo no futebol mais, acabou. Acho que ele foi o último cara que fazia isso, meter bola de 3 dedos, cara. Mas não é bola assim, virar aqui. Meu, bola de 30, 40 metros, né? Hoje não tem inversão de jogo, né? Hoje é difícil. Hoje o volante pega a bola e toca do lado. O Coronado faz isso um pouco, né? O que o Coronel é meia, né? O Coronado O Verón já era mais volantão ali, Volantão. o segundo volante que saía pro jogo. Mas você tem vários, tem jogador chato pra caramba. Eu joguei contra Nemeth Scholl também na Alemanha, que era o camisa 8 da seleção. Então, é muito rápido. Rápido. Assim, ele fazia o gato, né, que a gente fala, né? Que ele vai pra um lado e ameaça pro outro. Andreas Müller, que jogou também na Juventus, depois foi pro Dortmund. Quem mais? Pô, Rivaldo. É o que passou por você. Se você não tem uma Edilson, zaga boa, esses você fala, caras né? eram- Você jogou com dois caras que eu considero assim, nessa parte de volante, assim, dois caras que foram diferenciados. Eu tenho uma dúvida, qual deles você acha que foi melhor? O Ricon ou o Verón? Você jogou com os dois. Então, são características diferentes. Quando eu joguei contra o Rincon tinha acabado de chegar no Brasil. Ele era camisa 10. No Corinthians, ele passou a jogar como 8. volante porque foi o Vanderlei Luxemburgo Ele que o matou a puxou para pau, trás. Uhum. Né? Porque o Rincon jogava muito de costas. Então, às vezes, até ele girar, porque ele era muito forte, então ele era meio lento. Aí o Vanderlei pega e fala assim: não, né? Vem pra cá, deixa eu. Segue o de Pofechô. frente. Aí De fechou frente, porque junto você com vai o ver- Vampeta, né? Juntou com o Vampeta. Então ele era um cara, pô, ele tinha muita facilidade. Quando eu joguei contra o Rincon, então eu tinha Ele que. foi no Santos. Foi no. Não, ele tava no Corinthians. Eu estava no Corinthians e ele no Palmeiras. Que ele chega pra jogar no Palmeiras. Você não jogou com Verdade, ele ele jogou no quando ele tava de Palmeiras. volante? Não. Porque eu já tava fora do país. Hum. Aí depois ele vem pra jogar como volante. Aí ele passa a jogar como volante, mas eu já tava fora. E o Verón, ele não te dá referência. Pra qualquer jogador, quando você não tem referência, ainda mais pro marcador, é pior, porque eu toco a bola aqui e aí você fala, agora ele vai sair pra esse lado. Aí ele sai pro outro. Aí ele tá lá, ele toca a bola, você fala, agora ele vai fechar ali, aí ele vem pra cá pra receber a bola. Então você não sabe o que fazer, você tem que se posicionar e esperar ele definir a jogada. Aí depois você vai chegando. O Beckham era assim, joguei com o Beckham também, o Beckham era dessa forma. Você jogou com ou contra? Contra, né? O Beckham era dessa forma, tocava a bola, quando você olhava, vai devolver aqui. Ele já tava do outro lado batendo na bola. O pessoal falava, não, ele é só bonito. Não, Não, o cara ele era era bom de bom bola, né? Jogava bom. Não, ele era bom jogador. Muito bom jogador. Põe a bola Batia onde na bola- queria, né? Batia na bola muito fácil. Muito fácil. Tinha um jeito estranho, às vezes, de bater na bola, né? Porque ele dava uma curva, assim. Mas bom jogador. Ótimo jogador. Ô Zé, voltando agora a transição da sua carreira aí, você estava no Corinthians, e aí depois você foi para... Aí eu fui pra Alemanha, fui pro Leverkusen. Aí fiquei um ano no Leverkusen. Aí da Alemanha eu fui pra Itália. E fiquei 2 Eu anos tava na aqui já Itália. com 19 para 20 anos, né? Eu fui pra Alemanha com 16, foi em 96, tava com 19. Tá tudo muito rápido, cara. Em agosto de 96, aí depois 96, 97 eu fico na Alemanha, 97, Foi 98. difícil a adaptação? Um pouquinho em Tinha relação lá a... quem de brasileiro? Tinha o Paulo Sérgio, que jogou no Corinthians e tal, né? Uhum. Mas assim, o mais difícil foi a língua, né? Falar alemão aí é mais complicado. Porque a língua do futebol você entende rápido Sim. em uma semana. Na frente, atrás, olha o ladrão, toca a bola tal. Isso é rápido. É que o Depay tá sofrendo um pouquinho agora, né? Não, mas ele fala espanhol, né? Ele jogou na Espanha há um bom Jogou no tempo, Atlético de ele Madrid, fala, ele fala um pouco de espanhol. Mas assim, esse foi o lado mais complicado. Que E o povo não é muito acolhedor também, né? Então, eu não posso falar isso, meu, porque os alemães me ajudaram bastante. Eu não posso falar isso, porque os caras têm um jeito deles. Não adianta você chegar na Alemanha e achar que o alemão tem que se comportar igual o brasileiro.
Você chega na Alemanha, o cara, você tem que se comportar, você a tem que cultura entender deles, a forma né? deles, entendeu? A cultura deles, a forma como eles pensam. Então, assim, eles pensam o seguinte: eu não vou te incomodar para você não me incomodar. Mas quando nós estabelecermos um contato e uma amizade, você pode contar com ele o resto da vida, que ele vai ser teu amigo sempre. Se você não der mancada, né? Ele vai ser teu amigo sempre, entendeu? Então, assim, isso é muito relativo, né? Eu tive a felicidade dos caras me ajudarem. Eu fui, depois de 2 meses, eu tava ficando meio maluco lá, que eu não conseguia me comunicar com ninguém e tal. Eu não gosto de perturbar, então eu não ficava com o Paulo Sérgio, eu ficava sozinho. Eu O preciso Paulo aprender Sérgio a falar. morava perto de Ele de morava em você? casa germinada, mas Hum, assim, eu não ficava o dia inteiro na casa dele, entendeu? Eu almoçava, que ele me chamava pra almoçar, e depois eu voltava pra minha ele fazia casa. a comida. Não, a esposa dele. Ah, Ele era nessa casado, época ele já tava ele E tava casado. você foi pra lá casado, o quê? Sozinho ou não? sozinho. E aí, assim, então me virava, Então fazia ele tava tudo e bem tal. estruturado já lá, Tava, né? tava. E aí eu comecei, falei, eu preciso aprender a falar alemão. Aí eu fui, tive aula, e aí a necessidade faz com que você aprenda mais rápido, né? Então, saía da aula de alemão, já praticava, Já vou colocar em já prática, colocar né? em prática. Então, assim, você já vai automaticamente, você já vai pegando isso. Aí foi para mim foi o mais difícil. O frio no comecinho, nas primeiras vezes, porque não é fácil, não é fácil. Você não sente o pé, você treina, você bate. Eu pisava assim com a chuteira para sentir o pé, você não Não sentia, sentia. entendeu? Então isso é uma dificuldade que a gente tem no campo. Mas depois é questão, tudo é questão de costume. Chegou a jogar com Neve, neve? joguei. Eu joguei minha primeira partida com neve foi em Rostock. Era -12. A neve Nossa. caindo assim e tal. Meu. Aí você tem que jogar com a chuteira normal. Você Como não pode cruza jogar com com a uma bola chuteira dessa? de trava. Porque a chuteira de trava, a neve cola. Então você escorrega. A chuteira que tem 13 travas, a neve cola, mas ela não tem espaço para colar, entendeu? Então você consegue ter É. um apoio maior. E a trava era de ferro. Não, então, Pra conseguir. a trava de ferro são 6. Se você pegar a Ah, chuteira antigamente, tá, você tinha entendi. 2 atrás e 4 aqui na frente, que são os apoios, né, para você dar Uhum. velocidade. E tem a chuteira de borracha, que são 13 travas, 4 atrás e 7, 4 atrás e 9 aqui na frente. Então você consegue ter mais apoio, por quê? Porque a neve não cola. Porque não que ela não Entendi. cola, ela gruda, só que ela não tem tanto espaço para criar volume em, em relação ao de 6 travas, porque as 6 travas tem 2 aqui, então ela tem esse espaço todo para Pra colar. conseguir colar. Então ela vai crescendo. Essa aqui também, você tem todo esse espaço aqui, então vai crescendo. Aí quando você vê, você tá com o pé parecendo um salto alto. E E você na não tem época não espaço. tinha, Pesada, não né? tinha muita opção de Pesada. marca, né? Que chuteira que você Não usava? tinha, eu Era o usava quê? Adidas. Não, Era eu Adidas usava Reebok na época, que eu tinha E era patrocínio, patrocínio já. Hum, que era Mas não patrocínio. tinha. Eu acho que hoje tem muita. A Nike já era forte na A época, Nike não? Começando, tava né? começando. Era o que? Na época Era era Adidas, Diadora, Mizuno. Mizuno, Puma, tinha Puma. É. Era mais essas quatro, né? Adidas, Diadora, Acho que era Mizuno e só Puma. Nike, né? Que ainda não Aí a tinha Nike tava tanta. chegando. Tava chegando. E a Reebok também. E você Reebok, gostava de usava qual? Na época, Reebok, eu a né? Reebok. Eu tinha contrato, tinha uma esteira Reebok É, sensacional. boa. Na época eles usavam. Eu usei no Brasil, eu usei a Mizuno, a Morelha, né? Que eu ganhei do Mário Sérgio. Mas aí Nossa, essa daí é depois. clássica, Aí né? depois, Essa quando eu daí. fiz um contrato com a Reebok, na época que nós fomos disputar as Olimpíadas, Uhum. e a Reebok tinha uma chuteira sensacional, era fibra de carbono, a sola. Era assim, né? Se você pega a chuteira, você tem você tinha 2 travas aqui e uma aqui. E aí você tinha 3 aqui e 2 aqui, que eram os apoios. sim, ela Né? tinha. Ela tinha um apoio corretamente, assim, pro pé. Então, e a chuteira parecia que você tava com meia, porque era um couro de canguru na época, né? Igual da Morellia, mas Caramba. era uma forma diferente de Mas essa costura e chuteira já tal. era forma pra todo mundo ou seria só pra Não, você? não que era só para mim, não era isso. É que eles te dão um catálogo. Você fala assim, ó, vê aí qual que você quer. Eu usei algumas para me É, adaptar, pra ver qual que qual você. que eu gostava mais. Aí eu falei, ó, essa eu gosto mais dessa. Então eu usava mais essa. Mas assim, depois eu passei a jogar com a Diadora. Quando eu fui para Itália, eu fiz o contrato com a Diadora. Aí não, a Diadora ia lá, pegava o formato do teu pé, Aí aí sim. fazia chuteira e tal. Eu tenho a perna torta, né? Então os meus pés meio que são para dentro na hora de correr. Então eu virava muito o pé, torcia muito o pé. Aí eu pedi para eles fazerem um reforço. Então eles fizeram um reforço na Você guarda lateral. essas chuteiras? Você Eu tem tenho isso? uma só. Uma só mesmo, é o pé esquerdo.
porque eu fui campeão da Copa UEFA, né, com a Inter de Milão. E aí eles foram no vestiário depois de algum tempo e tal, eles queriam pegar a chuteira para colocar no museu da Diadora, e lá em você- Udine. Aí eu falei, não, então pega um par só, o outro pega um pé, o outro eu fico também. Aí eu fiquei com o pé esquerdo, por chutar com a perna esquerda, e o pé direito tá lá com eles. Ficou lá. Mas você guarda, por Tá exemplo. lá, as... tá Não, mas eu guardado. digo assim, as coisas que você usou durante a sua carreira, camisa. Não, tinha algumas coisas... Ou tinha você é algumas- aquele cara meio desapegado, que já Não. conversou com alguns outros ex-jogadores, o cara, putz, cara, eu nem ligo, eu já até vendi algumas coisas. Não, eu tinha mais camisas, mas agora eu não tenho muitas, não. Tenho poucas. Uhum. Muitas se perderam por conta das mudanças e tal, então tem algumas, assim, bem poucas, assim. E continuando, aí você foi pro Bayer Leverkusen. Leverkusen, aí eu fui certo. pra Inter de Milão. Aí da sequência você foi pra Inter. No aí Leverkusen você ficou quanto tempo? Fiquei um ano. Um ano, no Leverkusen, exato, um ano. E nessa época chegou proposta daquele Brasil? Você falou, não, não quero Brasil não, por enquanto, quero Não, ficar aqui. não chegou, não. Eu fiquei no Leverkusen um ano, aí foi a melhor campanha do Leverkusen até então. O clube existia há 90 anos. Foi a melhor campanha, nós somos vice-campeões ali. Aí eu fui pra Inter de E Milão. um ano antes tava quase pra ser rebaixado, não Tá foi? quase para ser rebaixado. Aí no ano seguinte eu chego junto com uma outra formação de elenco, lá de outro time, aí nós quase ganhamos o campeonato. Aí eu vou para Inter de Milão. Aí eu fico 2 anos na Inter de Milão. No primeiro ano. Foi seu auge, você acha? Assim, fisicamente, Não, tecnicamente? como não. jogador, meu auge foi no Olympiacos. Foi no Olympiacos. No Olympiacos. Eu Tava tinha com quantos anos? 24 anos. Tava. Nossa, meu, com 24 anos você já tinha rodado já em... 24 anos. Eu tava com 24. Eu fiquei no Olympiacos de 24 até 26. Deu pra curtir um pouquinho a Grécia? Não? 23. Não, é bom, meu. É bom. Assim, aqui, primeiro, tem muita rivalidade, né? Então, não é toda hora em qualquer lugar que você vai, porque você vai escutar besteira. É mesmo, o pessoal lá, a gente não Na tem essa época noção, tinha. né? Não, eles são muito fanáticos lá, então tem determinados lugares que são específicos. Mas por é o exemplo, que? É Olympiacos, Panathinaikos ou não? Na Grécia, em Atenas, é Olympiacos, Panathinaikos e AEK. Ike. Né? E aí você tem os times de Tessalonique, que seria mais ou menos Rio e São Paulo, vai. Certo. Aí você tem em Tessalonique, você tem o PAOK, que é a maior torcida, que os caras são loucos. Aí é guerra, entendeu? Quando o time de Atenas vai jogar lá, o Olympiacos vai jogar lá, eles isolavam 4 quarteirões do estádio, aí é guerra mesmo. Mas podia ir as duas torcidas? Não. Não? Era bem complicado. Mas Às você vezes acha que é o que? É o nível igual do Brasil? De Aqui a galera aí no Não, CT mais ia também fazer fanatismo, cobrança, tudo, mais, ameaçava. quebrar carro. Lá eles Caramba, faziam não tinha isso. noção Não, disso, não. cara. É fanatismo absurdo. Ao extremo. E a vida lá era mais tranquila, que nem, por exemplo, só treinava à noite, assim, final de tarde, por causa do calor. Em determinados momentos era 7 horas da manhã e 7 horas da noite, porque não dá, era 40 graus, 42 graus, 40 graus, era muito quente, então não Você tinha saiu como do treinar. muito frio. Muito frio pro muito calor. quente. Aí fiquei 3 anos na Grécia, aí voltei pro Gênova, na Itália, na segunda divisão, mas no meu último ano de Grécia eu tive problema de pubalgia. Cara, isso daí é duro. Você chegou a fazer cirurgia, não? Cheguei. Mas eu fiz a cirurgia um ano depois. Eu fiquei na Grécia, fiquei 6 meses com pubalgia, voltei pro Brasil. Vai reforçando e vai jogando, né? Fiz tratamento conservador, aí voltei pro Gênova, né? E fui jogar no Gênova, joguei 5 meses, depois voltou a dor, aí quando voltou não tinha jeito, aí era a operação. Aí eu operei, voltei lá pro Gênova pra falar, tô bem, joguei o último jogo. Mas você sentiu que você voltou da mesma performance ou não voltou abaixo? Não, porque até você pegar ritmo, né? Aí eu joguei esse último jogo no Gênova, mas era mais pro mercado, falou, voltei, tá tudo certo. Aí eu recebi uma oferta para ir pro Córdoba da Espanha, para jogar a segunda divisão, e o Santos. Era Santos e Cruzeiro que tinham me feito a oferta, né? Tava para conversar com o Cruzeiro, mas aí o Vanderlei me chamou, desculpa. Antes disso eu tinha acertado com o Corinthians. Eu acertei com o Paulo Agione para voltar ao Corinthians e tal. Só que ele falou, vou levar para a direção tem que me falar se tá tudo certo ou não. Aí eu cheguei lá e falou, olha, não dá. Queria encerrar porque o Corinthians? Seria bom, né? Para mim seria um. E você queria manter o quê? A mesma base salarial que você tinha na Europa, né? Não era Ou nem não questão era de nem salário. questão de Não salário? é nada disso. O salário nós acertamos, tal. É que o Corinthians acertou com o Kia Jarabichian uma parceria.
Era aquela época do Tevez, assim? Então, aí eles ficaram responsáveis pelas contratações. Certo. Entendeu? Então, eu falei, pô, tá bom. Isso não foi em tem problema. 2005, então, já. Isso, aí foi em 2005. Aí eu voltei, aí eles me falaram, não tem como Você ia não brigar dá com o pra ser- Mascherano ali, né? Aí, Primeiro volante. aí o Paulo Eugênio me liga, fala que não poderia assinar o contrato, porque o Kia Jorabichão, o Dualib tinha assinado já um contrato com eles, uma parceria e tal, e seria essa parceria fazer as novas contratações. Aí eu acertei com o Santos, que eu tinha oferta do Santos, Cruzeiro e do Córdoba. Como eu tinha acabado de jogar uma Série B na Itália, eu não queria voltar para a Espanha para jogar a Série B, entendeu? E quem tava Falei, lá vou no jogar aqui. Santos? Aí no Santos tinha Era a época do Robinho, Robinho já, né? 2004. Aí foi quando Robinho, nós ganhamos, Elano. foi quando nós ganhamos o Campeonato Brasileiro. Caramba, você pegou Era- uma safra ali muito PC, boa, lateral hein? direito, aí tinha O Almeida era volante, não era? Almeida não, do o Santos? Paulo Almeida tinha saído. Já tinha Já, saído. na época que eu cheguei era PC, lateral direito, Ávalos, Léo era Ávalo, PC, Léozinho, né, que era o que vinha da base, o zagueiro, o Ávalos, o Léo, lateral esquerdo, Léo. aí tinha Fabinho Soldado, que hoje é o diretor do Corinthians, Preto Casagrande e Ricardinho. Aí era Elano, Robinho e Ricardinho, David. Quando eu cheguei, esse time já estava montado. Aí eu tinha acabado de voltar. Diego do não futebol. tava? Não, o Diego já tinha saído. Ah, já tinha saído. O Diego sai acho que em 2002 ou 2003, alguma coisa assim. O Renato Depois... também, a gente tinha saído Não, o volante? Renato não tinha nem... O Renato não tinha começado a não tinha jogar lá começado no ainda. Santos. Não, jogou 2002 e saiu. Acho que ele também foi pro Sevilha. Ele tinha ido pro Sevilha. E aí eu chego, aí sou campeão brasileiro e tal, e depois eu consigo... Aí eu jogo até 2005 no Santos, aí depois eu saio. Aí eu vou pra... E a estrutura do Santos, você gostou ou não? Não, na época eles tinham uns campos de treinamento e assim, os vestiários apenas. Aí o Vanderlei faz o projeto lá junto com o pessoal, Vanderlei Luxemburgo, o projeto. E aí eles constroem lá, do outro lado, né, do CT, eles constroem o departamento de físico, da fisiologia, científico. Foi a primeira vez com o musculação, professor ou não? Ali foi. Foi? Eu já E tinha como é que foi a enfrentado- experiência? Não, foi ótimo, foi ótimo. O Vanderlei Conhece de bola, né? o Vanderlei é bom treinador, cara né? é consciente daquilo que tinha que ser feito, né, para ganhar com o Dizem campeonato. que ele é muito bom mesmo, É né? experiente, tudo, então foi legal. Muito bom mesmo. Meu, é uma trajetória de 16 anos, né? Sim. É muito Passa rápido, né? Passa muito rápido, muito rápido. E Quando você vê, já acabou. Então você dorme e acorda pensando, sonha. Não, Não não, pra chuta mim- a esposa, então. Não, já foi esse tempo. Você sente, Já foi. você sente saudades ainda, Zé? Tipo, putz, cara, eu Então, eu vejo o não- pessoal Estádio jogando, cheio. gostaria de estar Não, ali dentro. eu gostaria, por exemplo, de voltar a jogar hoje, talvez para que os meus filhos pudessem me ver jogando. Esse talvez acho que é o único desejo que eu fico pensando assim, tal, mas do futebol em si, do dia a dia, não. Nada, não tenho saudade nenhuma. Da rotina ali, do treinamento. Nada. Isso daí já virou vamos, a página. Vamos jogar bola. Começa a ter alergia e tal. Jogo alguns jogos com amigos tal, assim, alguns jogos beneficentes, que é o do Graac lá que tem na ESPN e tal, mas caso contrário, não. Difícil. Não. E hoje você tá querendo ir pra engrenar um pouquinho pro técnico também. Então, eu estou fazendo o curso, mas é mais para agregar conhecimento também, né? Não posso dizer dessa água não beberei, não é isso, mas é mais para agregar conhecimento pelas novas metodologias, porque, né? graças- Essas coisas Falando todas. pra você dá uma aula, meu. Você dá uma aula de... Conhecer você conhece. aula que É ele que dá, querendo ou não, além de ser uma rotina também desgastante, né? Acho que também fazer essa gestão de grupo, tudo tem que ter paciência, né? O grande cara? problema é você ter estabilidade. Isso me incomoda muito. Uhum. Entendeu? Me incomoda muito o fato de, por exemplo, você tem 5 jogos, você tem que ter uma sequência de vitórias, em 5 jogos você tem que ganhar 3, você pode empatar uma e não pode perder a outra. Senão você já começa a ser questionado. Isso É o que me incomoda, né? Isso que acontece pode acontecer até na seleção brasileira também, né? Sim. De pegar o Dorival tá aí, mas amanhã ele não pode estar. Eu acho que o ruim é essa cobrança de performance, né, cara? Você fica sempre naquela, putz, tem que performar, senão eu posso cair, né? Senão. A expectativa, a realidade é o resultado.
é o resultado que vai te deixar no banco, entendeu? Você pode ser o cara que faz o time jogar de forma brilhante, mas se você não ganhar, não serve. Ô Zé, e você sempre teve o mesmo empresário ou foi mudando Não, durante... eu não tive empresário. Eu tive empresário. Quer dizer, não que eu não tive empresário. Eu tive um empresário apenas que foi o Branchini, na época de Itália. Aham. E depois, quando eu voltei para o Brasil, aí eu negociava os meus contratos. E ele era empresário já famoso ali na região? Já tinha outros Não, o atletas ou Branchini não? tem um histórico de, assim, ser um dos empresários mais conhecidos no futebol italiano. E talvez no mundo, né? Em relação ao mundo do futebol. Espanha, Itália, Premier League, eu falo nesse aspecto. O Luizão era assim, né? Que você chamava de... Luizão? Não, chama de Luizão chama de lixo. lixo. Meu amigo. Luizão, ele centroavante? Centroavante, Ele era assim, né? Também não tinha empresário, né? Ele Não, sempre ele fez sempre a fez dele. sozinho, Depois acho que ele acertou mais tarde, mas assim, não era uma Rapaz, coisa oficial. a gente fez um evento uma vez, a gente levou o Luizão, foi o Silas, foi o... Caramba, quem mais? Júnior. Foi o Júnior, né? O Papinha, Júnior Papinha. Papinha. Rapaz, Célio Silva. O que esses caras tomaram, cara? Nossa, o Luizão, então, saiu de lá. Eu vi esse Leandro apelido, Guerreiro também. Eu ouvi esse É. apelido da risada. Falei, pô, lixo. Não, Os caras, quando se reúnem, haja cerveja, hein, cara? Ali, ainda mais sem responsabilidade, né? Então, aí que eles usam mesmo, eles abusam mesmo pra se divertir. Mas eu acho que é muito desgaste, né? Muita pressão. Aí quando você para, você faz tudo aquilo que tem Ah, não, você vontade. chuta o balde, né? É. Só que ao mesmo tempo é ruim se você chutar muito forte, porque você vê, né? Depois você o não cara... consegue cortar, é difícil. É, Você cria um exatamente. vício, né? Porque você não tem responsabilidade. A responsabilidade muitas vezes inibe o vício. Você sabe que no dia seguinte você tem que treinar, sabe que tem responsabilidade. Tá? A partir do momento que você não tem mais isso, aí você vai aproveitar a vida. Ô Zé, eu quero fazer duas perguntas pra você. Primeira, referente, quem foram seus ídolos? Aqueles caras que você fala, Bruno, antes de virar jogador eu me inspirava nesses caras, ou fazia questão de assistir Sim. os jogos. Tem, assim, eu tenho um ídolo que me fez jogar, que era o que eu queria ser quando criança, que é o Éder Aleixo, que é o ponta de 82. Chutava muito, né? Esse é o cara que me falou, pô, eu quero ser jogador igual ele, né? Com uns 5 anos eu falava pra minha mãe, quero ser igual o Éder Aleixo, né? E depois, quando eu começo a jogar, aí você cria as referências, né? Então eu tinha o Mauro Silva como referência, Mauro Silva, Dunga, né? São os dois caras que eu tinha. Pô, esses caras eu preciso O Dunga mesmo tentar. era um Deixa eu guerreiro, copiar, né? deixa eu No meio do copiar um campo. pouco, Preciso né? ver o que cabe, né? Dentro das minhas características desses caras. E o Júnior, o capacete, né? Que era lateral e passou a jogar como volante. Que era mais um meia, né? Que aí eu. Aí era craque de bola. Mas né? aí eu pegava mais a questão de visão, né? De entendimento, como ele fazia pra jogar a bola, Jogava fazer fácil, tudo e né? tal. Eu nunca tive a técnica dele, nunca. Nunca. Era a coisa mais. Não, esse Era daí absurdo. era um absurdo também, né? Impossível de fazer. Então eram esses caras aí. Mas o grande ídolo mesmo de infância era o Éder Aleixo. Qual seria o time, os 11 que você jogou? Bruno, esses foram os melhores, começando pelo goleiro até o atacante. Putz, um Sei que é goleiro- difícil, que você jogou com É, muita gente muita boa, mas gente o boa. top... Goleiro, pra mim, talvez, Dida. Dida. Pra mim é sensacional. Cafu ou Jorginho, que eu joguei com os dois. Aldair e tem um jogador chamado Christian Borns, um alemão, que joguei com ele no Leverkusen. O cara era muito bom. E lateral esquerdo, Roberto Carlos ou Branco. Esses dois aí. Aí no meio-campo. Chutava É forte difícil. esses dois. No meio-campo eu colocaria Mauro Silva, que pra mim era um gigante na posição. Dunga, esses caras pra Ia mim. de dois volantes. 2 volantes ou um volante. Eu tô tentando definir o ataque. Agora, Aí o ataque- agora a briga daí pra frente O ataque para mim eu colocaria Ronaldo, Romário e Edmundo. E aí eu tiro um volante e deixo só o Mauro Silva e no meio eu coloco Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Pensei que ele ia colocar o Giovani. O Giovani Nossa, também, mas, verdade, mas o hein? Giovani eu tenho que escolher, né? Aí Não tem... É, é difícil. difícil. É difícil. Com dor no porque- coração, mas não tem jeito. Se né? ele saco o Mas Mauro aí, Silva e coloca o Giovani essa que aí jogou foi no pra Barcelona. seleção brasileira, pô, que ele Não, fez. não, meu Deus do céu. O que é isso? Esse time aí... Seleção brasileira. Senhora. É. Outra pergunta pra você. Top 5 agora, tá? Dos jogadores mais difíceis que você marcou. Começando do quinto até o primeiro. Quinto lugar, quem fica? Eu vou colocar.
Aí você distribui do jeito que você quiser. É, Edilson, era difícil. O Capetinha? Nossa, Capetinha, Edilson, né? Djalma, Por ser baixinho? por ser muito rápido. Não, então, É, baixinho e rápido, né? É, bem complicado. Ele foi difícil. Quem mais? Djalma, aí já falei já, né? Veron, Boban e Zidane. Nossa senhora. Esses Meu caras Deus do são céu. gênios. Tiagão, que honra receber esse homem aqui. Honra Zé, demais. novamente, Honra muito demais. obrigado por participar aqui desse nosso podcast aqui. É um prazer. Espero que volte aí mais vezes pra gente fazer mais uma resenha. Não, pode me chamar à vontade, estou à disposição de vocês aí. Obrigado É mesmo. sempre bom poder conversar e colocar a história, né, para as pessoas E entenderem. faltou muita história ainda, né? Porque passa muito rápido, né? Passa muito rápido, né? Passa rápido. Papo bom é isso. É isso aí. Pessoal, obrigado. Mais um Domini Bate aqui com a lenda, Zé da Fiel. Valeu, galera. Tamo Muito junto. obrigado. Valeu. Valeu.